Numa passagem que há 2 semanas atrás eu comecei a ler com vocês, e gostaria de trazer uma meditação nos versos que se seguem, que está na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Versículo 5 até o 7. 1, 5, 6 e 7. Diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Até aí. Senhor, mais uma vez queremos dar-te graças por esta noite, pela oportunidade que temos de trazermos a nossa mente e coração diante do Senhor, para trazermos também diante de Ti tudo que temos e tudo que somos, e para pedir-te, Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia, a direção e a luz do Teu Espírito, da Tua Palavra, possam nos iluminar nesta noite, para a compreensão daquilo que Tu tens para a vida de cada um de nós. E ajuda-nos, Senhor, que a compreensão não seja meramente intelectual, mas seja uma compreensão que, ao entrar na mente e no coração, se encarne em nós, e que nós tragamos isso cotidianamente na nossa vida. Ajuda-nos assim a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos tomar os seus assentos, por favor? Há 2 semanas atrás, como eu disse, eu trouxe uma mensagem que nós lemos do verso 1 até o verso 4 dessa epístola. E ali nós lemos e meditamos que acontece algo interessante na nossa experiência de vida. E essa experiência de vida, ela envolve 2 lados, que na realidade são 2 lados, mas da mesma vida, a nossa. Okay? Não é que há um corte, uma separação. Ele envolve um lado material, físico, que nós vivemos, mas também um lado espiritual, que nós, de uma forma ou de outra, estamos inseridos nela. E aquilo que nós meditamos há 2 semanas atrás, nos primeiros 4 versos, fala a respeito de trazermos a realidade da vida espiritual para o mundo físico que nós vivemos, o mundo material que nós vivemos. Porque há uma tendência, muitas vezes, de se entender realidade como sendo somente a experiência da materialidade. E nesse caso, realidade seria igual a materialidade, que não é verdade, porque a realidade não é feita somente daquilo que é material, daquilo que é físico, daquilo que é tangível, mas existe uma realidade que nós a chamamos também de realidade espiritual. Não é uma realidade alheia, não é uma realidade separada e distinta da realidade da materialidade. Ela agora cumpre a nós como nós vivemos inseridos nesses 2 polos da realidade material e da realidade espiritual. Quem vive somente na realidade materialística é uma pessoa que simplesmente volta-se tudo para as questões meramente materiais do dia a dia e se esquece de que existem valores muito maiores e mais elevados do que a materialidade do dia a dia. E só para a gente usar isso como uma ilustração, para a gente poder seguir na mensagem propriamente de hoje, eu estava lendo certa vez um livro escrito por uma psicóloga, e ela trabalhava muito com pacientes em hospitais, pacientes em estado terminal. E essa psicóloga, ela escreve e fala que existem 5 estágios de quando a pessoa é diagnosticada
e diz a ela que ela, infelizmente, tem uma doença de estágio terminal. Mas para abreviar, porque é sobre isso que eu quero falar, Elizabeth Hosmer, ela fala algo interessante. Que de todas as experiências que ela teve com pacientes terminais, a primeira experiência é de uma certa raiva, ira, indignação. Por quê? Por quê? Porque nós sempre temos essa tendência mesmo, né? Por quê? Quando acontece alguma coisa que não é boa. Mas quando chega no momento final mesmo, ela percebeu uma coisa: nenhum deles estava preocupado o quanto tinham ganhado, o quanto de dinheiro fizeram, o quanto de bens materiais haviam acumulados. Eles só estavam preocupados com uma coisa: que deveriam ter aproveitado a vida melhor, não com dinheiro e não com bens materiais, mas se dedicando a verdadeiros valores que muitas vezes são ignorados, são desprezados. Quais são os valores? São pessoas que muitas vezes viveram achando que a realidade é a realidade do mundo material, e descobrem que a materialidade é uma parcela da realidade, e que não é plena e completa em si mesma. Eles descobriram, infelizmente muitos descobrem já quando está no fim, aí já é tarde. Descobrem que existiam outros valores e uma realidade muito maior e superior. E aí eles descobriram que, se tivessem vivido melhor com seus familiares, com seus amigos, com seus entes queridos, dedicado mais a sua vida a verdadeiros valores, que nós chamamos também de espirituais, teria sido melhor. Por isso que eu estou dizendo, eu não estou negando a realidade do mundo material que vivemos, que é uma realidade, mas não é a única. Existe esse lado da realidade espiritual. E cumpre a nós fazermos o que foi a essência da mensagem quando eu trouxe há 2 semanas atrás. É fazermos da realidade do mundo espiritual algo que seja tangível também no nosso mundo físico e material. E entender que mesmo nessa realidade de vida que nós vivemos, nós podemos trazer a realidade espiritual para bem próximo de nós. Como é que isso acontece? É sobre isso que eu quero falar hoje. Um pouco. A epístola continua dizendo assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos. Mensagem de quem? A mensagem de Cristo. Essa é a mensagem que de Cristo nós ouvimos: que Deus é luz. Veja de novo aí comigo. Que Deus é luz, e nele não há trevas alguma. Deus é luz. Sabe uma outra coisa que é muito interessante? O nosso caráter, o nosso modo de ser, é moldado pelo modo que nós enxergamos a Deus. Se a nossa visão de Deus for deturpada pela vida da materialidade, então nós também seremos daquela mesma forma. Existe uma passagem no salmista, o salmista diz assim, que os ídolos são os deuses da criação, da mente humana, e muitas vezes depois moldados pela mão humana. Esses deuses, ele diz, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não falam, pés, mas não andam, mãos, mas não apalpam. E aí ele faz uma declaração interessante: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem. Porque existe um contraste interessante então nas Escrituras. Nós moldamos a Deus, e se nós moldarmos a Deus, não será Deus, será um ídolo. E ele será feito de acordo com a nossa ideia, de acordo com a nossa imagem, de acordo com as nossas vontades, de acordo com o nosso caráter,
de acordo com o que nós nos vemos como somos. Só que quando nós formamos um ídolo, um Deus imaginário, um Deus que não é real, nós estamos simplesmente através daquela ilusão de um Deus ídolo, refletindo aquilo que nós verdadeiramente somos. Por isso o salmista diz: tornem-se semelhantes a eles aqueles que os fazem. Porque uma imagem, um ídolo, não faz nada. Não toca, não cheira, não apalpa, não mexe. Em outras palavras, não tem sensibilidade. Não tem sensibilidade. Não. Para que haja sensibilidade, tem que ser feito o contrário. Não é nós que vamos moldar Deus ou deuses de acordo com as nossas ideias, de acordo com as nossas teorias, de acordo com as nossas vontades, com as nossas teologias, com os nossos dogmas, porque isso são ídolos. E todo ídolo é insensível. Todo ídolo é uma realidade ilusória, que é uma mera criação da mente humana. E é assim, quando criamos ídolos, eles refletem quem nós somos. Por isso o salmista diz: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem. Ou seja, não há sensibilidade espiritual. Para que nós tenhamos sensibilidade espiritual, tem que ser feito o contrário. Ao invés de nós moldarmos deuses a nosso modo de ser, a nossa imagem deturpada, Deus é que tem que nos moldar a sua imagem e semelhança. Amém. Não é assim que está lá no início da história em Gênesis? Que Deus fez o homem e mulher os fez, conforme a sua imagem e semelhança. Se Deus é quem nos molda, então nós seremos semelhantes a Deus. E essa semelhança com Deus implica em haver sensibilidade para com as coisas espirituais, porque Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Não o adorem em liturgia bem preparada, mas o adorem em Espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Se é Deus quem nos molda, então nós seremos semelhantes a Deus. Mas se nós moldarmos deuses, os deuses serão semelhantes a nós. E aí, infelizmente, como nós, quando vivemos presos no mundo da materialidade, somente fazemos deuses que sejam conforme a expressão e a criação da materialidade, serão deuses insensíveis, porque são matéria somente. E teremos somente pessoas insensíveis para com as coisas espirituais. Por isso que a epístola começa declarando algo importante a respeito de Deus. A respeito de Deus. E a pergunta que cada um de nós tem que parar para fazer agora é esta: como é que eu enxergo Deus? Eu enxergo Deus a partir de mim? Ou enxergo Deus a partir de si mesmo? Eu tenho um Deus que é feito segundo a minha vontade, o meu desejo, a minha deturpada formação espiritual decaída, que vive somente em torno da materialidade, ou eu tenho permitido Deus moldar o meu ser para que eu me torne semelhante a Deus? Qual é, desse texto da Epístola de João, qual é a descrição que ele dá para Deus? As Escrituras usam muitos exemplos, muitas metáforas, muitas símbolos, muitas figuras de imagem para tentar expressar Deus por meio de palavras, para ver se por meio de palavras nós consigamos entender um pouco melhor a Deus. Nesse texto ele diz que Deus é luz. Deus é luz. Diga para quem está do seu lado agora: Deus é luz. Deus é luz. Diga para quem está do seu lado: Deus é luz. Em outras passagens ele diz que Deus é amor. Em outras passagens, Deus é verdade. Nessa passagem específica, Deus é luz. O que significa dizer que Deus é luz? Tanta coisa poderia ser dita, e muitas delas eu realmente até pensei e alistei, mas eu resolvi afunilar muito disso que eu pensei
e anotei e meditei, e trazer para nós somente algumas observações nisso, para que nós possamos entender que quando ele diz que Deus é luz, é algo interessante. Não está escrito, não declarei aqui, como as Escrituras falam, que Deus é Espírito. É uma verdade. Quantos concordam que Deus é Espírito? Espírito é algo que não é tangível, que não é tocável, que não é, de um certo modo, visível. Não é verdade? É isso que significa ser Espírito? Muito bem. Agora, como é que Deus, que é Espírito, que é invisível, que é intocável, porque é Espírito, se torna então possível a nós? E aí uma das maneiras que a Epístola fala é essa: Deus é luz. O que é luz? Luz, quando ele declara que Deus é luz, tem tanta coisa, como eu disse, por trás disso. Mas eu gostaria de chamar a atenção de uma coisa específica. Quando fala que Deus é luz, significa que Deus é esplendoroso e é glorioso. Porque a ideia de luz, brilho, é a ideia de esplendor, de glória. É ou não é verdade? Luz fala da ideia de glória. Luz fala a ideia de algo que, quando, por exemplo, está no meio da escuridão, de repente brilha uma luz. Aquela luz traz até um sentido de segurança. Quando fala que Deus é luz, fala que Deus é glorioso, que Deus é esplendoroso. Mas fala também, através disso, uma outra coisa importante: que, como luz, Deus se revela a nós. Por isso que é importante nós entendermos a diferença entre o Deus ídolo, que são os deuses criados à imagem e semelhança humana, em algumas religiões, até talvez a imagem de répteis, quadrúpedes e outros animais, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, mas preferivelmente feito à imagem humana, que é o ídolo insensível. Esse não revela nada, esse não fala nada, esse não faz nada. Quando João diz que Deus é luz, ele está dizendo que Deus pode ser conhecido, mesmo que ele seja espírito, invisível, intocável na materialidade, mas Deus pode ser conhecido no mundo que nós vivemos na materialidade. Quando ele diz que Deus é luz, isso está envolvido. A sua glória, o seu esplendor podem ser revelados a nós e Deus pode ser conhecido. Deus pode ser conhecido. Conhecer a Deus é um dos maiores projetos de vida para o ser humano. Conhecer a Deus. Não de um modo meramente de ouvir falar que tem Deus. Lembra-se daquela passagem lá do livro de Jó, quando ele declara assim: antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que interessante essa passagem. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. O que ele viu? Que ele enxergou Deus? Como ele viu Deus? E aí é interessante que as Escrituras também nos demonstram que existem diferentes maneiras que Deus pode ser revelado e conhecido. Deus pode ser conhecido pela natureza. Os céus declaram a glória de Deus. A glória de Deus é revelada pela natureza. Inclusive na quarta-feira nós estivemos meditando no nosso estudo dessa semana a respeito justamente da responsabilidade que nós como cristãos temos com a natureza. Porque a natureza é um dos veículos de manifestação, de revelação de Deus. Deus pode ser conhecido pela natureza. E quem disse isso foi o apóstolo Paulo em Romanos. Deus se conhece pela... Por isso ele disse que ninguém pode ser desculpado, porque a natureza revela a Deus. Deus se torna conhecido. Qual outra maneira que nós podemos conhecer a Deus? Como é que Deus se revela? Deus se revela por meio das Escrituras. Quando nós lemos as Escrituras e abrimos o coração para que Deus fale conosco, Deus se manifesta e se revela a nós por meio das Escrituras. Mas acima de tudo, para nós cristãos, como é que Deus é conhecido por nós? Veja aquilo que eu disse. O nosso caráter pode
se Ele é que nos guia pela materialidade que vivemos, nós faremos Deus segundo a nossa imagem. Mas para nós cristãos, a melhor maneira de conhecer a Deus, Deus é plenamente revelado por meio de Jesus Cristo. Ok? Deus é parcialmente revelado na natureza. Não se assustem, mas é a verdade, as próprias Escrituras declaram isso. Deus é parcialmente revelado nas Escrituras, mas é plenamente revelado em Jesus Cristo. Ok? Se nós queremos saber como é Deus, nós temos que olhar para Jesus. É Jesus quem revela a Deus plenamente. Por essa razão, tem gente que olha para a natureza e a natureza parcialmente revela a Deus, mas não entendendo que a natureza está revelando a Deus, transforma a Deus, a natureza em uma divindade. Tem muita gente que lê as Escrituras, mas quando lê as Escrituras não entende o que está lendo e transforma e torce as Escrituras e cria um Deus também deturpado que muitas vezes sai das páginas das Escrituras. A única maneira de Deus ser plenamente conhecido, revelado, é por meio de Jesus Cristo. É Jesus. Sem Jesus, nós não conheceríamos a Deus como Deus é. De tal maneira que as Escrituras apontam para Jesus e dizem isso mesmo. As Escrituras são muito interessantes, elas não testificam de si mesmas. As Escrituras são usadas para apontarem para que nós olhemos para Jesus. Por essa razão existe muita gente no meio cristão que são religiosos, que conhecem muito bem as Escrituras, mas falta conhecer Jesus Cristo. Porque para nós cristãos, nós só conhecemos a Deus por meio do relacionamento com Jesus Cristo. Se nós não tivermos relacionamento com Jesus, e por meio de Jesus, nós não teremos uma visão clara de quem é Deus. Por isso Deus enviou Jesus. Senão não precisava de Jesus ter vindo. Se eu pudesse conhecer a Deus plenamente pela natureza, e plenamente só por um texto de Escrituras, não precisava de Jesus. Jesus incorpora, encarna em si a plenitude da divindade. É assim que está escrito em Colossenses. Em nenhum outro lugar se encarna, se materializa a plenitude da divindade, a não ser em Jesus. Portanto, quando ele diz que Deus é luz, ele está dizendo que Deus se revela. Podemos olhar pela natureza, pelas Escrituras, mas acima de tudo, por meio de Jesus. Diga assim para quem está do seu lado: Deus é luz. E nós conhecemos a Deus por meio de Jesus. Eu já disse isso aqui, já usei essa expressão certa vez em outra mensagem. Muitas vezes para os estudiosos das religiões, e aí nesse caso o cristianismo é arrolado com mais uma religião que existe no mundo. Normalmente o cristianismo como religião é arrolado como uma das 3 religiões do livro. Ou seja, religiões que têm como base de fé um livro. Quais são as 3? A primeira delas, o judaísmo, porque tem a Torá. Os judeus são o povo da Torá. Ok? Isso é verdade. Depois, temos nós cristãos, mas eu vou dar um pulo historicamente e ir para o segundo. Que, historicamente, judeus, cristãos, muçulmanos. Os muçulmanos são o livro, por essência, o livro do povo. Tá? O povo que vive por um livro, o livro que forma um povo. E para eles são o povo do livro e o livro do povo. Literalmente. Para os muçulmanos, não existe essa coisa de diferentes versões do Alcorão, das escrituras sagradas deles. Não existe isso. Eles não reconhecem nenhuma tradução como sendo legitimamente o Alcorão. Porque o Alcorão, para eles, é a palavra de Deus. E Deus, para eles, falou uma língua.
árabe. E Alcorão só é Alcorão se for em árabe. Eu não sei árabe, se vira. Se você quer ouvir a palavra de Deus, dizem os muçulmanos, aprenda árabe, porque Deus só fala em árabe. E interessante que se a gente dissesse que a gente tinha que aprender grego para poder ler a Bíblia, porque o Novo Testamento está em grego, a gente ia ter menos gente daqui dentro da igreja. E esse, interessantemente, é a religião que mais cresce no mundo. E todo mundo tem que aprender árabe. Porque eles acreditam que o Alcorão não é uma mera forma de Deus se expressar. Deus está expresso, Alá está expresso por meio do Alcorão. E uma vez eu até assisti um documentário muito interessante. Eu não lembro de qual canal, se foi do PBS ou do... Eu até fiz, não, foi até do HBO. O documentário estava no HBO, depois eu assisti na internet. Que é jovens muçulmanos do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Que vão uma vez por ano para um concurso no Egito. E o concurso é de recitar o Alcorão em árabe. Ótimo, não podia ser em outra língua. E aí vem jovens de vários países. Filipinas, que eu me lembro lá, de outros países da África, países da Ásia. E o concurso é assim. Como se eu vou dar um exemplo, como se fosse mais ou menos se a gente fizesse algo parecido com isso entre os nossos jovens, adolescentes. Um imã, um líder religioso lá, começa a ler uma passagem. Por exemplo, ele está lendo Evangelho de João, capítulo 3, aí de repente ele chega lá pelo meio do versículo 16, que nós conhecemos também, porque Deus amou o... Aí ele para. E diz, agora continue daqui até o capítulo 5, versículo 2, por exemplo. E aí ele tem que continuar, recitando, lógico, uma passagem do Alcorão, em árabe. E ele tem que não somente repetir as palavras, tem a entonação, tem o lugar que respira, tem o lugar que faz pausa, tem o lugar que ele alonga, tem o lugar que ele abrevia. Porque eles são o povo do livro. E eles entendem que Alá é revelado somente pelo Alcorão. Por isso tem que aprender em árabe. Imagina, se a gente tivesse que aprender o Novo Testamento em português. O que dizer se tivéssemos que voltar para o grego? Pô, mas não é isso. Não pensem que eu estou exaltando-os. Não, estou. Tem até tem algo que tem que ser realmente apreciado, que existe. Mas acontece que você conhecer uma escritura de cor não te faz conhecer a Deus de verdade. Dizem que a terceira religião do livro somos nós cristãos, por causa da Bíblia. Para lá, deixa eu só dizer algo para ninguém me entender mal. Eu não estou menosprezando as escrituras, não estou menosprezando a Bíblia, mas nós não somos o povo do livro. Nós não somos chamados de bibliólogos. Nós não somos chamados de bíblicos. Nós não somos chamados de neotestamentários. Nós somos chamados de cristãos. O nosso modelo chama-se Jesus Cristo. Se eu quero conhecer a Deus, eu olho para a natureza e a natureza revela a glória de Deus, porque Deus é luz. Se eu quero conhecer a Deus, eu olho para as Escrituras, porque as Escrituras falam de Deus. Mas se eu quero conhecer a Deus revelado na profundidade, na totalidade, eu tenho que olhar para Jesus Cristo. E eu vou até te dar um conselho: não olha muito para a igreja, não. Porque até a igreja deveria ser um modo de revelar Jesus Cristo. Mas às vezes, quando nós olhamos, estou dizendo igreja como igreja, instituição, organização. Olhe para a igreja espiritual, corpo de Cristo.
Aquela que não só a sua mensagem é espiritual, mas a sua vida é espiritual, porque é moldada em Jesus Cristo. Preste atenção. E aqui que eu estou falando de Deus ser revelado, porque Deus é luz. E por que nós estamos enfatizando Cristo, Cristo, Cristo? Por que nós temos tantas denominações? Por que tantas denominações? Isso eu estou falando das históricas, né? Por que nós temos dentro do movimento evangélico? Não, se você quiser registrar uma igreja com o nome de um monte da Bíblia, você já não consegue, porque já tem um copyright de uma igreja com o nome de um monte da Bíblia. Monte Sião, já tem, esquece. Monte Horeb, já tem, esquece. Até Laodiceia já existe. E aquela igreja no Apocalipse que diz que é morta, não vou te vomitar da minha boca. A igreja Laodiceia também já registrada. Não dá. Faz. Por quê? Porque cada um faz assim. Ele olha para as Escrituras e olha com o seu olho. E tenta encontrar ali o que lhe agrada. Eu vou fazer a igreja do meu jeito. E lá vai por meio das coisas. Segundo uma leitura das Escrituras. Agora, se cada um de nós, e cada uma dessas igrejas ou pseudo-igrejas, ao invés de olhar somente, e aqui é onde eu repito, não me entendam mal, eu amo as Escrituras, eu leio as Escrituras, eu prego a partir das Escrituras, mas, se tira Jesus das Escrituras, não fica muito para nós. Porque nós só podemos até compreender melhor as Escrituras se nós olharmos para Jesus. Jesus, o Evangelho de João diz assim: vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Parabéns! E são elas que de mim testificam. Sem Cristo não sobra pleno conhecimento de Deus. Deus só é plenamente conhecido por meio de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para Jesus, nós temos um padrão diferente de referência. E o padrão de referência de Cristo não é o que me agrada, não é o que eu quero, mas é o que Deus é na sua plenitude. Porque em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Em nenhum outro lugar está declarado tal coisa, somente em Jesus Cristo. Portanto, se Deus é luz, o que isso significa? Que Deus se revela. Como Deus se revela? Por meio da natureza, por meio das Escrituras, mas plenamente por meio de Jesus Cristo. Seja alguém que verdadeiramente tenha comunhão com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. E aí você conhecerá a Deus, e conhecendo a Deus, você também andará na luz, como Deus na luz está. Tira Cristo e sobra a religião. Põe Cristo e a vida verdadeira, espiritual de Deus em Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fique de pé comigo nesse instante. Deus é luz. Deus é luz. Diga comigo, vamos todos dizer juntos. Deus é luz. Mas eu não quero que você repita só porque eu pedi para dizer. Senão vira meio papagaio. A gente não precisa de cristãos papagaios. A gente já tem muitos. Só repetem o som, mas não sabem o que estão dizendo. Eu quero que você ouça essa palavra, a palavra que a epístola diz. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que anunciamos desde o princípio, que Deus é luz. Ok? Então diga comigo. Deus é luz. Deus é luz. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos. E nesse momento, faça a seguinte oração. Senhor, que eu olho para a natureza e eu me volto para declarar a tua glória. Eu olho para as Escrituras e vejo a tua palavra, o Senhor falando comigo. Mas Senhor, eu quero mais.
E esse mais está plenamente em Jesus. A minha palavra para você nessa noite é: procure ter mais comunhão com Jesus. Como é que você tem comunhão com Jesus? Para não ficar muito etéreo, muito abstrato. Isso eu posso até comentar e meditar um pouquinho mais na semana que vem. No final do versículo 7, lá no versículo 7, ele diz assim: que esta é a comunhão que temos com Ele, se temos comunhão uns com os outros. Tenha comunhão com quem tem comunhão com Jesus, e mais de Jesus você vai ver. Tenha comunhão com quem tem comunhão com Jesus, e mais de Jesus você vai ter, e mais de Deus você vai compreender, e mais de Deus você vai ter. A comunhão é com Jesus, e ela é plena por meio da comunhão que temos uns com os outros. Senhor, queremos te louvar, te honrar, te exaltar nessa hora. Ó Deus, Tu és luz. Como luz, isso significa que o Senhor se revela. Nós podemos te ver, Senhor, de várias formas. Senhor, Tu te revelas e a Tua luz ilumina no meio da natureza. A Tua luz se revela e se ilumina por meio das Escrituras. Mas em Jesus nós temos essa plenitude. Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. É em Cristo que o Senhor se revela plenamente. E é por isso que nós temos que te honrar pela natureza, temos que te exaltar pelas Escrituras, mas plenamente te conhecer na profundidade com Jesus. Porque quando nós temos comunhão com Jesus, nós manteremos comunhão uns com os outros. E é nessa comunhão que Jesus também se faz presente. Ajuda-nos a compreender isso, Senhor, e a trazer a realidade do mundo material junto com essa realidade do mundo espiritual, aonde a Tua luz brilha e ilumina todo aquele que se aproxima de Ti, para compreensão e comunhão com o Senhor e com o Teu povo. Em nome de Jesus. Vamos cantar. Aliás, nós vamos, hoje o Lon vai me trocar o livro, enquanto nós trazemos as nossas